Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos dar início ao nosso devocional. Glorioso Deus e amado Pai, graças te damos, porque o Senhor nos tem sustentado, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Senhor, muito obrigada por tua fidelidade. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, por tua graça, amor e favor. Senhor, convidamos a tua presença para este devocional. Convidamos para que o Senhor fique à vontade e venha ministrar em nós com profundidade, comprimento, altura, largura, sob medida, com clareza, derramando sobre nós sabedoria, discernimento e entendimento para que obtenhamos o conhecimento necessário de tudo quanto vamos aprender aqui no devocional. Que o teu Espírito nos encontre com um coração contrito, quebrantado e voltado e alinhado para ti. Também que as nossas mentes venham a ser como a mente de Cristo. Pensar como Cristo é importante para o nosso Senhor e para nós mesmos. Então, Senhor, fala conosco, ministra em nós. Nós queremos e precisamos te ouvir. No nome santo de Jesus, eu oro. Amém. Acolhimento inesperado. Pois é, quem faz essas maravilhas é Deus. 3 de janeiro. Acolhimento inesperado. Versículo base. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com uma benevolência pouco comum. Em Atos, capítulo 28, versículo 1 ao 2. Palavra-chave: bondade. Frase: Deus usa mãos improváveis para cuidar de mim e de você nos dias difíceis. Vocês ouviram? Eram bárbaros. Quando a gente vê esses filmes de época e essas coisas, a gente vê que os bárbaros só sabem brigar, lutar né? Pois é, são bárbaros, não sabem fazer outra coisa. O nome bárbaro faz barbaridade. Pois é, mas Deus usou eles para tratar com benevolência aos que estavam lá e eram do povo de Deus. Contexto: o apóstolo Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma. No caminho, o navio enfrentou uma tempestade terrível e naufragou. Todos os 276 passageiros conseguiram nadar ou se segurar em destroços até chegar à praia de uma ilha chamada Malta. Eles estavam molhados, com frio e exaustos, cansados de tanto nadar, de tanto lutar pela própria vida. Às vezes, a vida nos joga em ilhas que não planejamos. Quem é que quer estar isolado numa ilha? Não é? Só se tiver assim um casarão, comida, água à vontade. Aí eu passaria uma semana lá, um mês, tranquilamente, sem internet. Eu ia pescar, ia olhar a lua, olhar as estrelas, catar coquinho. Ia. Seria uma maravilha. Mas ninguém quer estar em ilha que não tem casa, que você tem que caçar a sua própria comida, não tem como você se abrigar. Estar em ilha é como estar num deserto.
Só que a diferença é que tu tá cercado por água salgada, não doce. Que não planejamos. O naufrágio dói, mas o que acontece depois pode nos surpreender. Nessa passagem, vemos que Deus prepara socorro mesmo em lugares onde não conhecemos ninguém. Onde os pés tocam o chão. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Após o susto do naufrágio, eles finalmente sentiram terra firme sobre os pés. A primeira lição aqui é o alívio da sobrevivência. Ufa, sobrevivi. E agora? Como é que vou continuar sobrevivendo até chegar aonde tenho que chegar? Mesmo que você tenha perdido o navio, um emprego, um relacionamento ou um plano, você sobreviveu. Aplicação. Agradeça hoje por estar de pé. Apesar da tempestade que passou, o fato de você estar aqui é o primeiro sinal do cuidado de Deus. O caminho de quem não conhecemos. Os bárbaros trataram-nos com uma benevolência pouco comum. A palavra bárbaro aqui significa apenas que eles não falavam grego, mas o coração deles falava a língua do amor. Eles não julgaram Paulo por ser um prisioneiro, eles apenas ajudaram. Foi exatamente nesta ilha onde que Paulo, Deus, através de Paulo, operou um milagre na vida de um dos chefes da tribo de lá. O pai dele estava doente e Paulo orou e o pai dele foi sarado. Quando Paulo foi parar ali naquela ilha, olha só, veja bem, lá vou eu falar novamente de Romanos capítulo 8, versículo 28. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus tem um propósito na vida dessas pessoas, segundo os planos dele. Não era para eles terem saído. Paulo avisou, olha, não vamos, avisou para o mestre do navio, não vamos, está com uma tempestade programada, não é bom que a gente saia, olha o que o tempo está fazendo, as ondas e tudo. Não, eu conheço o mar, eu vou, porque aqui quem manda sou eu conheço, eu sei. E Paulo falando, não, vamos esperar passar, vamos dar um tempo, não, nós vamos e tudo mais. Aí Paulo falou, depois não diga que não avisei. E foram surpreendidos no meio do mar. Lança comida, lança as bagagens, né, as coisas, tudo ao mar, para tentar salvar o navio. Não conseguiram. O navio se quebrou, veio a pique, afundou e todos sobreviveram. E Paulo falou, eu avisei. Está escrito lá nessa história. Mas quando Paulo chegou lá, uma víbora, uma cobra, mordeu a mão de Paulo. Não era venenosa, e mesmo que fosse, ela não faria dano ao Paulo, porque ele estava coberto pela unção do Senhor, e também porque ele sabia que ainda não era o tempo dele morrer. Isso é ter intimidade com Deus. Isso é ter intimidade com Deus. Ele sabia que ainda não era o tempo dele. E ele não se incomodou com a víbora que mordeu a mão dele. Ele continuou lá e todos viram, nossa, mas a cobra está mordendo a mão dele. E depois veio o rapaz da tribo, né, e fez uma pergunta. Paulo
ele conversando com Paulo, soube que o pai dele estava enfermo, e Paulo perguntou se podia orar, e ele disse que sim, porque já tinha feito de tudo, e o pai dele foi curado. Ali onde que Paulo estava, todos aceitaram a Jesus. O navio precisou ser naufragado, Paulo foi parar naquela ilha. Não era para isso ter acontecido, mas já que aconteceu, então Deus fez a vontade dele também ali a acontecer, né? Então, glória a Deus. Que assim seja na minha e na sua vida. Lembrando-nos sempre que não devemos fechar o nosso coração. Devemos, mesmo que passando pelos nossos problemas e dificuldades, devemos estar com o coração aberto, porque nunca sabemos quem Deus vai nos enviar para que estejamos orando por esta pessoa ou sendo bênção na vida dessa pessoa de alguma forma. Então, eles falavam a língua do amor. Eles não julgaram Paulo por ser um prisioneiro. Eles apenas ajudaram. Então, a aplicação para mim e para a sua vida: não se feche. Não se feche. Muitas vezes o socorro de Deus virá de pessoas que você não espera, ou de lugares onde você se sente um estranho. Esteja aberto para receber ajuda. Esteja aberto para receber ajuda. É verdade. Eu trouxe vocês aqui para lermos juntos. Paulo enviado para a Itália. Começa assim: os perigos da viagem. Vamos ler o 27 para poder entendermos. Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Os perigos da viagem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo conversava com eles, Paulo falava com eles: vocês já estão há muito tempo de jejum, vocês já estão há muito tempo cansados, tem muito tempo, homens, que vocês não comem, estão fracos, vamos parar, vamos comer, vamos descansar, né? Dizendo-lhes: senhores,
vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Ele disse: eu avisei que era para a gente ter ficado lá, mas vocês foram teimosos, olha aí. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Ele sabia, porque Deus comunicava a ele, falava com ele. Não vamos perder nenhuma vida, nenhum de nós morrerá, mas o navio vai se perder. A carga do navio, tudo vai se perder. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus dizia a Paulo: Paulo, não fique com medo. Você não vai morrer, nem nessa agora e nem por qualquer outra coisa que vier. Preciso que você esteja diante de César. E para ele estar diante de César, está diante em Roma, no caso. Ele tinha que chegar a Roma, o destino final dele. Então, Deus disse: todos vão sobreviver, mas a carga vai se perder. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá, de modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha o naufrágio. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos
Atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia, em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Bora, gente, vamos comer. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aqui eu quero parar e dizer para vocês, olha, a importância de quando estamos no meio da luta, nos alimentemos. Como é que vamos nos alimentar? De que comida é essa? Louvor, adoração, oração, jejum, intimidade com Deus. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. O navio estava gravemente afetado, navegando pela misericórdia de Deus. E eu achei que eles tinham se espragatado todo. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Ia fugir para onde, gente? Para a ilha? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. É claro, eles tinham que ir primeiro, né? Vai que é uma terra onde só tem bichos ferozes lá, né? Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. A ilha de Malta. Agora passamos para o capítulo 28, ao qual é o nosso devocional. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão, mordeu a mão de Paulo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum.
Ele sacudiu a cobra no fogo, balançou assim e ela caiu. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, porque a víbora havia mordido ele. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser um deus. Públio hospeda a Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Não é uma bênção? Eu vou até aqui somente. Voltando para o devocional. Não se feche. Muitas vezes o socorro de Deus virá de pessoas, de formas, de ocasiões, de acontecimentos que nem eu e nem você esperamos. Ou de lugares onde eu e você nos sentimos um estranho. Esteja aberto para receber ajuda. Viu, mãe? Esteja aberta para receber ajuda. O calor que restaura, pois acenderam uma fogueira e nos acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles não deram apenas um oi, eles fizeram uma fogueira. Eles entenderam a necessidade imediata daquele grupo. Aplicação: seja fogueira na vida de alguém hoje. Seja lá um abraço, um gesto simples de bondade pode ser o calor que alguém precisa para não desistir depois de um naufrágio emocional. Conclusão: mesmo em Malta, um lugar estranho, e após uma perda, Deus não abandonou Paulo. O naufrágio não foi o fim, mas o cenário para um novo milagre e para o exercício da bondade. Confie que o Senhor já preparou quem vai te acolher na sua atual dificuldade. Dica do dia: envie uma mensagem de gratidão. Fale com alguém com gratidão. Ô mãe, vira lá para a vizinha e diga: vizinha, muito obrigada. Você é uma bênção na minha vida. Pois diga para alguém que te estendeu a mão em um momento difícil, mesmo que tenha sido um gesto pequeno. Pratique a benevolência pouco comum. Vamos orar? Põe a mão em seu coração e ore assim comigo, em nome de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor cuida de mim nos detalhes. Mesmo quando as coisas não saem como planejei, sei que o Senhor prepara pessoas e situações para me acolher. Tira o medo do amanhã do meu coração e me ajude a ser um canal de bondade para os outros. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te conceda a paz, que a graça e a comunhão, o amor e a alegria de Cristo Jesus esteja sempre conosco até a vinda do Senhor. Amém. Amém. E amém.
Até amanhã, se Deus quiser.